Olá, tudo bem? Professora Martinha, para trabalhar um conceito com vocês que é um conceito que causa a mim, professora, uma estranheza muito grande. Quando trabalhamos as regras, quando analisamos as palavras, quando eu percebo que o aluno pegou a ideia, porém, na hora de escrever parece que vai tudo por água abaixo, né? Acentuar uma palavra em língua portuguesa, ela depende de duas coisas. De você conseguir separar a sílaba da palavra de uma forma correta, primeiro passo, né? Esquecer aquela ideia que para separar a sílaba, bato palma, professora. Influência. Já ouviu isso? Não existe, né? Pelo amor de Deus. E conseguir entender o que é uma sílaba tônica, que é nada mais, nada menos do que a sílaba mais forte da palavra. Quando eu falo a sílaba mais forte, é aquela em que você, na hora de pronunciar, coloca mais força, né? Existe uma técnica, né? Como é que eu vou reconhecer a palavra, a sílaba mais forte? Chame a palavra. Chame, rabugento. Esticou, é a mais forte, acabou. É uma técnica antiga, mas funciona. É uma parte da língua portuguesa que é legal de você estudar e decorar. Eu não sou professora de decorar. Eu sempre falo, entenda, né? Analise, mas dessa vez, coloque as regras num cartaz e leia todos os dias, para você não errar. É um assunto recorrente e é uma coisa que você vai precisar de mais, no momento de redação, né? Ela gera incoerência. Se eu não acentuar tráfico, eu vou deixar garantido na minha redação o verbo traficar na primeira pessoa, trafico, né? Então, ela vai gerar incoerência textual, ela vai dar um problema sério. Então, vamos lá? Aprendendo as regras, decorando regras. Não gosto dessa palavra, talvez seja o único conteúdo que você vai me ouvir usando o verbo decorar, mas aqui vale, tá? Primeiro, vamos entender bem quais são os fonemas do nosso idioma. O que é que a Martinha chama de fonema? Os sons que nós usamos para representar as palavras do idioma. Os sons usados são 3. Para eu ler ou escrever uma palavra, eu uso vogais, eu uso semivogais e eu uso consoantes. O negócio aqui, a dificuldade aqui é que meu aluno, ele cisma em não entender que isso tem a ver com sonoridade, tem a ver com som, né? Então, não tem a ver com aquele simples decoreba gráfico. Eu vou ter que ler a palavra. Então, vamos lá. Vogais são sons que saem sem obstáculos. O A, E O são vogais. As semivogais na verdade, vamos entender bem isso. Nós temos 5 sons vocálicos em nosso idioma. A, E, I, O, U. Acabou. Ponto. Fim. O restante é som consonantal. São chamados sons vocálicos porque eles saem, vamos usar esse verbo, né, que não é o científico, mas eles saem pela nossa boca, ele é produzido pelo meu aparelho fonador, joga-se para fora o ar sem criar obstáculo na saída desse ar. Então, eu faço A, E, I, O, U. Acabou. Já a consoante, não. Eu vou fazer ban. Vou fazer do M. Eu vou fazer tan, do tatu. O A vai encontrar um empecilho para sair. Fechou? E a semivogal, professora? Só existirá semivogal quando aparecer lado a lado com a vogal. E aí você vai perceber que a semivogal tem um som mais fraquinho. Por exemplo, se tiver o A e o I,
O A tem som mais forte do que o I. Se tiver o E e o E tem som mais forte do que o U. Só nessa situação é que eu vou ter, propriamente dita, as nossas semivogais, que são representadas pelas letrinhas I e U. E essa aproximação vai se chamar encontro vocálico, né? Então, quando eu junto vogais e semivogais, aparecem aí os encontros vocálicos. Martinha, eu preciso saber disso para acentuar? Óbvio que preciso. Até para separar a sílaba, né? Então, vamos ler. São encontros de vogais e semivogais. Olha lá, vogais e semivogais, sem consoantes intermediárias. Eles vão aparecer na mesma sílaba ou em outra, de acordo com o que nosso estudo. Como é que eles são classificados? Ditongo. Pensa comigo. Eu tenho, numa mesma palavra, 2 tons, 3 tons. Olha lá. E por que no hiato não aparece o termo tom? É porque aqui eu tenho não sonoridades diferentes, mas eu tenho sonoridades iguais. Nós vamos ver direitinho agora quais são eles. Vamos lá. O ditongo é um encontro em que uma vogal e uma semivogal ficam juntas, mesmo quando se faz a separação de sílaba. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ler junto. Ó, céu, tranquilo, boi. Eu leio. Eu vou respirar e leio de uma vez. De acordo com a posição que você está vendo aqui, por exemplo, na palavra céu, o E é vogal e o U é semivogal. Lembra disso? Já em tranquilo, o U assumiu o papel de vogal e o I vem junto. E não existem duas semivogais juntas. Uma delas vai ter o som mais forte. Então, chama. Tranquilo. Olha lá. O U semivogal e o I vogal. Em boi, o O é vogal e o I é semivogal. Então, vamos falar de um jeito mais fácil. A vogal terá sempre o som mais forte. A semivogal terá sempre o sonzinho mais fraco. Acabou. É mais fácil de você entender, tá? E aí é mais fácil de você entender que eles vão ser classificados em crescentes e decrescentes. Então, pensa bem, se eu começo no forte e termino no fraco, eu decresci. Eu vou do forte para o fraco. Já se eu começo no fraco e vou para o forte, o que eu fiz? Eu vou aumentar o tom da minha voz, eu vou crescer, né? Então, vamos olhar. Vamos. Crescente. São aqueles em que a semivogal, quando você ouvir a palavrinha semivogal, lembra do som IU. Eles vêm antes da vogal. Igual. Olha lá, eu tenho o U, que é uma semivogal, e o A, que é uma vogal. Por isso ele cresceu. Ele veio do fraco para o forte, né? Lembrando que semivogal é o fraco, vogal é o forte. Cota. Ó, eu tenho o U, que é uma semivogal, e o O, que é vogal. Cresceu? Cuó. Foi? O decrescente vai fazer o contrário, né? Ele começa na vogal e termina na semivogal. Meu, herói, cai. Tá vendo? Ele vai começar no forte, terminar no fraco. Um ditongo é classificado em aberto quando é lido com o timbre aberto. Gente, quando eu falo lido com o timbre aberto, lembra das letrinhas E e O. Em algumas regiões do Brasil, quando alfabetizados, os alunos aprendem a pronunciar assim as vogais. A, E, I, O, U. Em outras regiões, a gente lê A, E, I, O, U. Acontece regionalismo, depende muito da origem dessas regiões, dos povos, né, que formaram essas regiões. Porém, o que nós temos que pensar? Quando a letrinha E, vamos voltar lá para a gente gravar bem isso, porque isso mexeu muito com a acentuação.
O ditongo vai ser aberto quando a letrinha E for lida, E. E quando a letrinha O for lida, O. Só há ditongo aberto com esses dois fonemas. Então, o A não cria um ditongo aberto como vogal. Só o E e o U é que vão criar. Fechou? Tudo bem até aí? E o tritongo, professora? Ficam sempre juntos, né? E é um caso em que vogal, semivogal e vogal aparecem na estrutura da palavra. Lembra, sempre nessa toada. Olha lá em Uruguai, você vê. O U é semivogal, o A é vogal e o I é semivogal. Ficam sempre juntos, são inseparáveis. Saguão, enxaguam. Aí você vai dizer, epa, cadê o U? Olha o M com som de U aqui. É como se eu dissesse assim, ó, enxaguam, com U aqui. Olha lá, tá vendo? É um tritongo meio estranho, um tritongo fonético, mas é um tritongo, tá? E o hiato, professora? Duas vogais aparecem juntas na palavra, mas ficam em sílabas separadas. Isso é importante. Raiz, sa, a, ra, pa, is. Você se lembra das séries iniciais? A professorinha dizia assim, o ditongo, as vogais são amiguinhas, dão a mão. No hiato, elas se separam. Brigaram. Quem dera fosse. Não estou longe de mim falando das professoras, mas era uma forma da gente entender, né? Hoje a gente sabe que isso não existe, é uma ciência. A língua portuguesa é uma ciência. E quando eu falo em hiato, eu falo em espaço. Entre a professora e você, há um espaço geográfico. Nós não estamos próximos, nós estamos distantes. O hiato é isso. É quando entre uma letra e outra, eu provoco um espaço. Porém, não é geográfico, é um espaço sonoro. Então, quando eu digo raiz, eu provoquei um espaço entre o A e o I. Eu tenho um hiato, independente da letrinha, seu fonema I, seu fonema U. Ra-U. Criei o espaço, é um hiato, e as duas letras serão denominadas vogais. Fechou? Então, vamos? Nós temos 3 encontros vocálicos na língua. Ditongos, tritongos e hiatos. E eles são essenciais para eu acentuar. Quer ver por quê? Vamos começar a aprender as regrinhas? Vai! As regras de acentuação gráfica estão relacionadas com o posicionamento da sílaba tônica, que é aquela sílaba pronunciada com maior intensidade. Há regras específicas, né? Vamos ver agora especificando. O que é que vem a ser uma palavra oxítona? Eu tenho muitos alunos que confundem ainda isso. Oxítona é quando a última sílaba é tônica. A última, por exemplo, a palavra acentuação, ela é oxítona, embora o tio não seja acento, eu não vou encaixá-la nas regrinhas, mas é isso aqui, ó. Acentuação, o som é o mais forte, é a sílaba tônica, é uma palavra oxítona. Foi? E existem regras específicas. Não é toda palavra oxítona que tem acento. Agora o decoreba. Vai. Devemos acentuar todas as oxítonas terminadas em vogal. E, A e O. Acompanhada ou não de S. Então, crachá, crachás. Após e pajé. Tem S ou não tem S? A sílaba mais forte é a última. Terminou em A, E e O. Acento obrigatório. Primeira regrinha para você construir o seu cartaz. Depois, eu vou acentuar se terminar em e ens. A gente chama o em e o ens na gramática como ditongo nasal. Então, vamos entender? Por que chamamos o em de um ditongo nasal? Se você parar e ouvir,
armazém. Perceba que esse M tem som de I. Se ele tem som de I, ele vai formar com o E que o antecedeu um ditongo nasal, ó, zen. Tá vendo? Mas o importante é você lembrar A, E, O, seguidos ou não de S. Em e ens formam aí as terminações para você acentuar as palavras oxítonas, ok? Vamos para mais uma regrinha? Aí vem o ditongo aberto, que eu falei lá no comecinho desse trabalho. O ditongo aberto nas oxítonas tem acento. Olha lá. Léu, mausoléu, véu, herói e sóis. Por que que o ditongo aqui é aberto, professora? Lembra por que que ele é aberto? Porque os fonemas E são lidos como E. O fonema O é lido como O. O E como E. Olha lá, mausoléu e herói. Acabou. Abriu. Por isso ele se chama de ditongo aberto. Foi? Então vamos fazer um rascunho aí? Palavra oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. A sílaba tônica for a última, olhe o final. Terminou em A, E, O. Acrescido ou não de S. Em e ens ou em ditongo aberto, o acento é obrigatório. Foi? Agora nós vamos olhar a paroxítona. Vamos lá. Paroxítona é aquela em que a sílaba tônica é a penúltima. Cuidado com isso. Tem aluno que conta de frente para trás e não de trás para frente, né? Oxítona é a última. Paroxítona é a sílaba forte, é a penúltima. E proparoxítona, antepenúltima. Se você perceber que a palavra é paroxítona, olhe para a terminação dela. É a terminação dela que vai ditar a regra de acentuar. Olha lá. Se terminar em consoante, qualquer consoante, o R, o L, o N, o X e o Ps, duas consoantes juntas, caráter, paroxítona terminada em R, fóssil, paroxítona terminada em L, líquen, paroxítona em N, tórax, paroxítona em X, bíceps, paroxítona em Ps, que é uma consoante. Então, gravei. As oxítonas, vogais, A, E, O, em ditongo. As paroxítonas, consoante. Tá vendo como é a regrinha contrária? Eu falo para meus alunos que é sempre a regra do contrário. Olha lá. Se eu brincar com a paroxítona, eu também vou perceber que algumas terminam com tio. Órfã. Ah, cabe aí uma... Cuidado, hein? Tem gente que acha que o tio é acento. Tio não é acento. Por que que não é? Porque o acento, ele marca a sílaba tônica da palavra. Então, a sílaba tônica é forte. Então, volta e analisa para você ver. Em órfã, a sílaba tônica é o or. Órfã. Não é a última. Então, ela é paroxítona. Órgão. Benção. Olha lá. Terminou em som nasal e é paroxítona, acentue. Tem mais. Terminou em U e I. Vamos voltar. Oxítona, A, E, O. Lembra? Paroxítona, I e U. É sempre a regrinha do contrário. Então, vamos olhar terminadas em U e I. Ânus, vírus, bônus, biquíni, táxi. Olha lá. Terminando em I e em U, sendo que a sílaba tônica é a penúltima. Mais uma. O ditongo. Aí você vai dizer assim, ai, professora, coincidiu com as oxítonas, não coincidiu nada. Porque lá eu só vou acentuar se o ditongo for aberto. Mas analisando o ditongo no começo dessa aula, nós vimos, se tiver dúvida, olha o começo desta aula, que tem ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo nasal,
né? Não é só o aberto. É só o aberto que, se for oxítona, vai ter acento. Os outros ditongos estarão sempre nas paroxítonas. Olha lá. Joquei. Paroxítona terminada em ditongo decrescente. Assim como em pônei. Assim como em saudáveis. Já polícia, o ditongo é crescente. Polícia. Água, crescente. Série, crescente. Olha lá. Mas você não vai perceber aí a presença de um ditongo aberto, né? Vamos mais? Professora. E agora? Esses ditongos que a gente viu, eles não vão se confundir com o aberto? Lembra, o aberto só acontece com o E e o O, tá? Professora, e as proparoxítonas? Aí nós vamos pensar um pouquinho, né? Martinha, por que professor de português tem sempre essa piadinha em sala de aula, né? A única regra que não tem um caso especial é a regra da proparoxítona. E é mesmo. Primeiro motivo, são poucas em nosso idioma. Bem poucas. Segundo motivo, a maioria delas, se eu tirar o acento, elas vão virar um verbo. Tráfico e trafico. Músico e musico. Médico e medico. Então, é por isso que há uma regra geral. E essa regra diz assim? Vamos. Todas sempre acentuadas. Olha lá. Não há aqui regra. É proparoxítona, acentue. Lâmpada, pássaro, trânsito, líquido. Fechou? Toda palavra proparoxítona vai ter acento. Aí começamos o problema, né? As palavras do idioma, elas não são só trabalhadas em oxítonas, paroxítonas. O nosso idioma é vivo. E como vive, ele permite que você crie palavras. E aí aparece o que nós chamamos na língua de casos especiais. Ó, o que é um caso especial de acentuação? O ditongo aberto é um deles. Olha lá. Eles só vão ter acento se a palavra for oxítona e monossílabo. Anéis é oxítona. Réis é monossílabo. Troféu, oxítona. Céus é monossílabo. Herói é oxítona. Dói é monossílabo. Porém, uma mudança grave aconteceu quando elas forem paroxítonas, que antigamente tinham acento, agora não tem mais. Assembleia, ideia, joia, colmeia, coreia. Olha lá, foi? Gente, vocês não têm noção de quanto essa mudança, a queda desse acento nas paroxítonas, causou problema de ortografia. Eu mesma tive muita dificuldade de escrever joia sem acento, colmeia, Andréia, que é um nome, embora seja um nome próprio, né? Plateia, mas nada disso mais tem acento. Fechou? Foi? Então lembra, falou em palavra paroxítona, elas não têm mais acento, ok? Vamos para mais uma regrinha? Martinha, e os hiatos, hein? A maioria dos hiatos não tem acentuação. A maioria não, né? Mas perceba, quando a vogalzinha I e a vogalzinha U forem tônicas numa palavra, ou seja, elas serão as sílabas lidas com mais força. Sílabas fortes, olha lá, que eles vão ficar com acento se sozinhos ou antes do S. Então, vamos lá? Cafeína. O I sozinho, faísca. O U antes do S acentua. Saúva, balaustre. Sozinho ou antes do S acentua. Martinha, deixa eu te contar uma coisa. Eu já assisti várias aulas de português. Por que o professor de português repete tanto exemplo? Por exemplo, balaustre. Eu já ouvi isso 300 vezes, né? É porque não tem, são poucas as palavras. Em nosso idioma, o seguido de S é muito pouco. Pesquisa para você ver. A gente quase não tem. Então, a gente usa o
a palavra mais usual, que você mais pode incorrer risco aí de usar, né? Então, vou acentuar se o I ficar sozinho ou antes do S, fechou? E quando que eu não vou acentuar? Quando ele vier antes do NH, olha lá. Quando eu separo, fica assim, A, I, Nha. O I sozinho antes de NH não tem acento. Mo, I, Nho. O I sozinho antes de NH não tem acento. Ou quando eles ficarem depois de um ditongo. Fei, u, ra. Olha lá, não tem. Por quê, professora? Ora, ele já é vogal, né? Se eu tenho aqui uma vogal e aqui uma semivogal, aqui é óbvio que é vogal, eu não preciso acentuar. Fechou? Tudo bem? Mais uma regrinha, vamos. Martinha, e os verbos, hein? Cuidado com o ter e o vir, né? Eles têm acento apenas quando pluralizados, tá? Ele é um verbo complicado, porque o acento dele não tem nada a ver com a palavra ser monossílabo, mas sim com a palavra estar no plural. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. E olha os derivados. Os acentos são diferentes, hein? No singular, eu terei a palavra com acento agudo. No plural, com acento circunflexo. Professora, por que que aparece nos dois, tanto singular quanto plural, se ele de forma primitiva não tem? É porque aqui ele passa a ser oxítona. E lembra? Toda oxítona terminada em deve ser acentuada. Foi? Então, todo verbo derivado de ter e de vir vai seguir a mesma regra. Na terceira do singular, com acento. Na terceira do plural também, porque são oxítonas. Só que eu vou ter que diferenciar singular e plural. Singular, acento agudo. Plural, acento circunflexo. Fechou? Parceiros, companheiros, espero ter ajudado. Treina bastante, faz muito exercício. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar você. Um beijo. Obrigada.